Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, no capítulo Cálculo Algébrico, vamos falar sobre monômios, ok? É importante que, ao assistir essa videoaula, vocês estejam com o livro aberto, acompanhando o conteúdo, na página 69 e 70, ok? Abram também o caderno, façam anotações, isso é muito importante, e vamos à nossa aula. Cálculo algébrico, monômios. Define-se como monômio toda expressão algébrica racional inteira em que não apareçam as operações de adição e subtração entre as constantes e variáveis, ou seja, constituída por um único termo algébrico. Então, fizemos aqui uma primeira leitura sobre a definição de monômios. Agora, vamos fazer uma releitura para a gente entender toda essa definição, certo? Então, olha só. Define-se como monômio toda expressão algébrica racional. Gente, a gente já estudou, né? A gente viu aí no livro de vocês o que é uma expressão algébrica racional inteira, tá? É importante destacar isso aqui. Uma expressão algébrica racional inteira, gente, é quando a parte algébrica ela vai aparecer sempre aí em um numerador. Porque olha só, se ela é racional, você vai pensar logo em razão, fração, tá? Por exemplo, como você observa aqui. Mas se eu falo que ela é racional inteira, é porque a parte algébrica, ou seja, as variáveis, ela vai estar sempre aparecendo aqui no numerador. Mas, tia, essas outras aqui, elas não são frações racionais. Gente, a gente pode transformar isso daqui é uma fração, né? Em uma expressão algébrica racional. Se você, quando não aparece, né, não tem um denominador, então você subtém que tem um aqui, tá? Mas, revisando aí essa parte, uma expressão algébrica racional inteira é quando aparece somente aí a parte algébrica no numerador. Então, o monômio vai ser isso aqui, vai ser toda a expressão racional inteira em que não aparecem as operações. Olha só, isso aqui é importante. Não aparecem as operações de adição e subtração entre as constantes, tá? E variáveis. Então, olha só. O monômio, gente, ele vai ser, tá? Uma expressão algébrica aí, racional inteira, em que entre a constante, ó, o número é constante, a letra é a variável, tá? Assim como né, aqui, ó, o 5 aqui vai ser a constante, o coeficiente numérico, e o x ao quadrado vai ser a minha variável. Quando a gente tem um número e uma letra próximos, isso aqui indica uma multiplicação, tá? Aí, o que acontece? Aqui a gente não tem nem adição e nem subtração. Então, veja bem, aqui eu tenho alguns exemplos de monômios. 2b é o monômio. Por quê? Porque é uma expressão racional inteira, tá? E aqui não aparece a adição nem uma subtração entre as constantes. Entre 2 e b existe uma multiplicação. Se fosse assim, ó, 2 mais b. Pronto, isso daqui já não seria mais um monômio. Por que que não seria um monômio? Porque entre a constante e a variável existe uma adição. E pela definição não pode existir adição e nem subtração. Tranquilo? Aqui outro exemplo, ó. Raiz de 3. Aqui também vai ser um monômio. Mas, tia, não tem a variável, só tem a constante, tá? Recordando mais uma vez, constante é o número, variável é a letra. Mas, de certa forma, gente, aqui continua sendo um monômio, tranquilo? Pois é uma expressão racional, tá? Inteira, ok? 5x ao quadrado.
entre o 5 e o x, existe aí uma multiplicação. Então, 5 é a minha constante, x ao quadrado é a minha variável. Então, aqui é o monômio. Se não existe adição e subtração entre eles, é o monômio. Aí, aqui, olha só. No meu numerador, eu tenho 4z ao quadrado, t ao cubo. Entre 4 e z, sempre vai existir uma multiplicação aqui. Entre z e o t ao cubo, sempre vai existir uma multiplicação aqui. Então, esse meu numerador aqui, gente, está dividindo por um número inteiro. Mas aqui em nenhum momento acontece uma adição e uma subtração. Então, aqui também é um monômio, tá? Apresentado aí por constantes. No caso, a constante é 4 e 2, e as variáveis, que é z ao quadrado e t ao cubo. Entenderam, gente? A definição de monômio? Então, monômio no caso de uma expressão algébrica racional inteira, ou seja, o numerador, ele sempre tem que ter a variável no numerador. Se aqui no lugar desse 2 fosse uma variável, aí já não seria uma expressão racional inteira. Seria uma expressão racional fracionária, tá? Se no lugar desse 2 aqui fosse um x ou qualquer outra variável, tranquilo? Mas, como a gente está falando de monômio, nunca o denominador vai ter uma variável, tá? E a outra parte da definição é que entre as constantes e as variáveis não pode ter adição e nem subtração. Pode existir aí uma divisão, uma multiplicação, mas adição e subtração não. Tranquilo? Entendeu? Então, monômio, gente, é um único termo algébrico. Ó, aqui é um termo, juntando aqui o 2b, né, a variável com a constante, isso aqui é um único termo algébrico, todos eles. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Com isso, pessoal, a gente chega aqui no grau do monômio, tá? Define-se como grau de monômio racional inteiro a soma de todos os expoentes que aparecem na parte da variável. Então, determinar aí o grau do monômio, a gente vai precisar necessariamente aí da soma dos expoentes, tá? Então, é importante destacar essa parte, tá? Ó, soma dos expoentes. A gente vai ter o grau do monômio por inteiro, tranquilo? Então, vejam só. Eu trouxe aqui, tá? Esse exemplo em que eu tenho a constante, que é o nosso número 3, e as variáveis, que são x ao quadrado, y ao cubo, t. Para que você encontre o grau desse monômio, você precisa somar os expoentes da variável. Então, olha só, o expoente da variável x é 2, o expoente da variável y é 3, e o expoente da variável t, gente, quando não aparece, é porque é 1, ok? E aí, se eu quero saber quem é o grau desse meu monômio, então eu vou somar os expoentes. Monômio racional inteiro de sexto grau, pois 2 mais 3 mais 1, isso aqui dá 6. Ok? Entenderam? Outro exemplo. 3 é a minha constante, A é a minha primeira variável, B ao cubo é a minha segunda variável. Então, quem seria aqui o grau desse monômio? Monômio racional inteiro de quarto grau, pois 1 mais 3 é igual a 4. Olha só, o A aqui, gente, ele não está aparecendo aqui o expoente. Quando não aparece é porque é 1. Então, 1 mais 3, 4. Ok? Então, aqui, o grau desse monômio é 4. Outro exemplo, 2A sobre 3. Então, veja só, o A está no numerador, então é um monômio racional inteiro, né? Se tivesse denominador, não seria, mas como está aqui em cima, sim. Aqui, gente, na variável A, não aparece o expoente, então significa dizer que o expoente é 1. E daí temos que o grau desse monômio é monômio racional inteiro de primeiro grau. Entenderam? Então, é assim que vocês vão estar determinando aí o grau do monômio de uma maneira em geral, ok?
Podemos ainda analisar o grau de um monômio de outra maneira, tá? Ou seja, pode-se mencionar o grau de um monômio racional inteiro com relação a uma determinada variável, tá? Então, no slide anterior, a gente analisou o grau do monômio por inteiro. Aqui, a gente vai analisar o grau do monômio através de uma variável que a gente vai estar especificando. Por exemplo, eu trouxe aqui o mesmo monômio, 3x ao quadrado, y ao cubo, t. E aí, você pode analisar, mencionar o grau dele através de uma variável específica. Por exemplo, na variável x, o grau aqui é 2. Na variável y, o grau aqui é 3. E na variável t, quando não aparece, você sabe que é 1. Então, por exemplo, esse aqui é um monômio racional inteiro de segundo grau com relação a x. Ó, com relação a x, ele é de segundo grau, tá? Se fosse em relação a y, então você escreveria monômio racional inteiro de terceiro grau com relação a y. E se fosse a variável determinada t, então você escreveria monômio racional inteiro de primeiro grau com relação a t, tá? Então, existe também aí maneiras diferentes de mencionar o grau do monômio. Podemos determinar aí pelas suas variáveis, tá? Outro exemplo aqui, gente, ó. Eu tenho 3ab ao cubo. Então, eu poderia destacar o seguinte, que é um monômio racional inteiro de terceiro grau com relação a b. Com relação a b, é um monômio de terceiro grau. Se fosse com relação a a, então seria monômio racional inteiro de primeiro grau com relação a a. Entenderam? Então, aqui vai determinar pela sua variável. Mais um exemplo, tá? Aqui, gente, eu tenho a razão, tá? Esse monômio, e que a variável só aparece no numerador, já que é um racional inteiro. Então, nesse caso, como eu só tenho essa variável, então, só posso dizer que é um monômio racional inteiro de primeiro grau com relação a A. Tranquilo? Então, eu trouxe os mesmos exemplos do slide anterior, porém, aqui a gente vê o grau do monômio em relação às suas variáveis, ok? Muito bem. Existe também algumas relações que podemos encontrar dentro de alguns monômios, tá? Então, quando um monômio não tem variável, como a gente viu lá no comecinho, tá? Que a gente viu a raiz de 3, não tinha variável, não tinha letra. O seu grau, gente, sempre vai ser 0. Ó, por exemplo, lá no comecinho do slide, a gente viu lá a raiz de 3. Não tem nenhuma letra, não tem nenhuma variável. Se não tem, gente, variável, continua sim sendo um monômio, pois não existe aí a adição e a subtração, com outros termos, e não tem variável, não tem letra, só tem a constante. Então, aqui, gente, vai ser um monômio racional inteiro com grau 0. A gente não tem como determinar o grau, já que não tem variável, ok? Outra observação. Os monômios dizem-se semelhantes quando a parte da variável de um é idêntica à parte da variável do outro. Como assim, tia? Olha só. Aqui eu tenho 3 monômios, que é o 3x, o 2/3 de x e o 2x. Eles estão separados, gente, por essas vírgulas. Então, aqui são 3 monômios. Porém, eles serão monômios semelhantes na variável x, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a mesma variável para os 3 monômios. Então, eles são monômios semelhantes, ok? Outro exemplo, olha só. Tenho mais 3 exemplos de monômios aqui. Eles estão separados pela vírgula. Então, eu tenho a ao quadrado b ao cubo,
2 a ao quadrado b ao cubo, 2/3 de a ao quadrado b ao cubo. Eles são monômios semelhantes na variável a ao quadrado b ao cubo. Não importa, gente, a constante, tá? O número, no caso. O que a gente fala aqui, quando a gente trata-se de grau do monômio, é em relação às suas variáveis. Então, esses 3 monômios aqui são semelhantes pelas variáveis a ao quadrado, perdão, e b ao cubo. Tranquilo? Entenderam? Pronto. Então, pessoal, nessa videoaula vocês aprenderam o que é o monômio, tá? Conseguem já identificar o grau do monômio, ele por inteiro, assim também como vocês conseguem identificar o grau do monômio quando está sendo relacionado às suas devidas variáveis, tá? Com isso, vocês vão tentar resolver aí os exercícios da página 73 à questão 28 e da página 74 às questões 33 e 34, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.